Meus queridos, boa noite, graça e paz. Povo de Deus, chegando na área para mais uma live abençoada. Vamos lá? Mais um tempo de qualidade hoje por aqui, gente. Creio que vai ser uma noite muito abençoada, muito mesmo. Tiago, boa noite, Tiago, bem-vindo, meu querido. Tiago, sempre ligado conosco, não perde uma. Isabelle, bem-vinda. Drica, Deus abençoe. Paz, Rosinha. Eu pensei assim, eu acho que o pastor Mateus e eu não marcamos um bom dia para essa live, por conta aí da questão do Dia dos Namorados, né? Eu não sei quantas pessoas estarão conosco aqui nessa live hoje por conta desse dia especial aí. Mas tem uma turma aí que já está entrando, olha aí. Paz Ivone, paz Georgiana, Deus abençoe. Meu amor também entrou aí, ó. Acabamos de jantar juntinhos agora. E ela entrou aí na live, vai acompanhar também. Vamos lá, gente. Você pode avisar aí os teus amigos que nós já estamos online? Nós já estamos aqui ao vivo, você pode avisar os seus amigos? Eu creio que vai ser um tempo precioso aqui de aprendizado para todos nós, viu? Pastor Mateus já vai estar entrando já aí. Gente, Pastor Mateus é uma bênção. Pensa num camarada no qual Deus investiu. Deus investiu nesse homem de uma maneira muito especial. Pastor Carlos Firmino, Deus abençoe, meu amigo. Olha, o Pastor Mateus já está por aí. Deixa eu chamá-lo aqui. E eu tenho certeza... Ó, você que está aí do outro lado, pega papel, caneta, pega uma Bíblia, fica preparado aí, que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu chamar aqui o Pastor Mateus. Querido, graça e Tudo paz. bem, apóstolo? Boa noite, Tudo como o senhor está? bem? Tudo firme, graças a Deus, meu amigo. Que bom. Já Bom ter quero esse desde momento com já o senhor. declarar que é uma alegria muito grande mesmo, uma honra ter o senhor aqui na nossa live hoje, viu? Estarmos juntos nesse tempo aqui é precioso para nós, pode ter certeza disso. Amém. O privilégio é todo meu, muito feliz em poder ter esse tempo com o senhor aqui também, para falarmos um pouco com esse pessoal querido que já está entrando aí, para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus juntos. Amém, amém. Pastor, o senhor fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Como é que tá a família? Tá bem? Tudo tranquilo Bem, por aí? graças a Deus, bem. A Mara já levou as crianças para dormir agora, para ter um pouco mais de sossego aqui na live. Mas graças a Deus está tudo em paz. Amém, amém. Opa, o Carlos Firmino está aí. Pastor Carlos Firmino é um amigo querido de muito tempo. Saudades também. É uma Coisa benção, pastor boa. Carlos. É um presente de Deus na nossa vida, lá na Semeando do Amor. É benção, Que precioso. bom. Maravilha. Mas Querido, fique então, à vontade. Nós estamos aqui para lhe ouvir. opa, e quero que seja um diálogo, que nós possamos Amém. conversar juntos e interagir com esse pessoal também que está com a gente aí. Já pedi aí o pessoal que está conosco, e nós temos um pouco mais de 50 pessoas, que envie aí essa live para alguém, traga alguém para conversar um pouco com a gente. Isso. Eu e o O pessoal apóstolo que Paulo já Velagos vamos. namorou, que vai namorar daqui a pouco, entra aí com a gente. Isso. Eu e o apóstolo Paulo Velasco vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para todos que estão conosco. Amém. Eu tinha sugerido hoje pela manhã um assunto que está no meu coração no dia de hoje, que é a história de Ruth, Sim, que é um dos livros que talvez seja um dos livros que menos vamos a ele, né? verdade. É uma história muito rica de uma família, e é interessante como Deus se utiliza da história de uma família para extrair lições que abençoam tantas pessoas durante tanto tempo. Verdade. E é uma história, um pano de fundo da história para a gente iniciar,
a Bíblia começa falando sobre um casal, Sim. que é Noemi e o seu esposo Elimeleque. Eles vivem em Belém. Belém está passando naquele cenário uma grande crise financeira, né? Um tempo de escassez, de seca, de fome. E eles vão fazer algo que é o costume desde aquela época, em períodos de escassez em um país, que é migrar para um outro local. O Brasil, por exemplo, nos últimos anos tem vivenciado muitas pessoas que migraram para Portugal, Estados Unidos, outros locais do mundo. Essa sensação de que o local em que eu estou não está me dando as condições que eu acho, pelo menos, necessárias para cuidar da minha família, para viver a minha vida, então tentar a vida em outro local. É um sentimento muito parecido que vai envolver o sentimento daquela família. A Bíblia diz que, chegando lá, eles estabelecem residência, estabelecem raízes, e os dois filhos deles, Malom e Quilion, vão se casar com duas moças moabitas, Orfa e Ruth. Sim. Só que aí uma história triste começa a ser contada, né? Isso. Primeiro Elimeleque morre. A Bíblia diz que quase 10 anos depois da morte de Elimeleque, Malom e Quilion também morrem. Isso. E aí encontram-se as três mulheres, a nora e a sogra e as duas noras, viúvas, tristes, isso, amarguradas, angustiadas, com a sensação de que não existe mais perspectivas de dias melhores, esperanças para um futuro melhor. E então Noemi, ela tem um sentimento que muitas pessoas teriam, que é a sensação do seguinte: vim para cá, deu tudo errado, todas as nossas esperanças fracassaram, vou voltar para o meu lugar de origem. Pelo menos lá eu tenho família, quem sabe eu consigo recomeçar a vida lá. E vai se despedir das duas noras. Há um contexto cultural na época que é muito diferente do nosso, né? Porque a cultura judaica, e na verdade, embora eles estão em Moabe, mas a origem deles, a cultura deles pessoal era a cultura judaica por serem de Belém, por estarem todo de um contexto judaico. Dizia a cultura popular entre as pessoas que quando alguém morresse sem que houvesse deixado filho, por causa da questão de perpetuar a geração, da genealogia, do nome dos antepassados sempre ser lembrado, que quando a figura masculina do casamento morresse sem que houvesse filhos nesse casamento, a esposa que havia ficado viúva teria que casar com o irmão mais velho, para que o filho desse irmão mais velho pudesse perpetuar a descendência. É muito uma questão geracional, né? Para a nossa cultura choca um pouco, mas era como as pessoas da época pensavam. E Noemi vai chegar para as duas noras e vai dizer: a vida foi amarga comigo. Eu não tenho filhos para dar a vocês para que essa cultura se perpetue dentro da nossa família. Sim. E ela usa uma expressão, ela diz: ainda que hoje eu concebesse e daqui 9 meses desse à luz, não seria justo vocês esperarem esse filho crescer para que fosse cumprida uma tradição. Então, vocês estão livres, vivam a vida de vocês. E nesse cenário a Bíblia diz que elas se abraçam, choram, beijam. Orfa decide ficar em Moabe, só que Ruth olha para ela e diz assim: não, eu vou com você, porque a partir de hoje seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E elas decidem partir para Belém. Quando chegam em Belém, a história parece história de romance, história de cinema, porque a Ruth ela vai conhecer um moço chamado Boaz, vai se casar com eles, vão ter filhos, netos. Davi, por exemplo, foi um dos netos de Ruth. Jesus vem dessa descendência, a descendência por Ruth. E a história termina com uma Noemi consolada e uma Ruth feliz, a vida recomeçando, e a sensação de que vale a pena não desistir, que vale a pena tentar sempre, na esperança de que existem dias melhores. Esse é o pano de fundo histórico do livro, né? Para talvez quem está aí, que entrou na live agora, nunca li o livro de Ruth. Esse é o pano de fundo geral do livro de Ruth. O que o senhor fala para a gente aí sobre a mensagem desse livro num tempo tão desafiador como esse que nós estamos vivendo? Então, a gente percebe algumas coisas nesse livro, pastor Mateus, que são, no mínimo, conflitantes. É estranho Belém de Judá não ter pão. É estranho não ter pão na casa do pão, porque o nome Belém de Judá quer dizer casa do pão.
Então, algumas coisas parece que estão contrastando aqui. Uma outra coisa é Elimeleque e Noemi ter apenas 2 filhos. Onde a gente sabe, através das narrativas bíblicas mesmo, que essas famílias costumavam ser famílias de muitos filhos. Não é? A bênção, na mente, no coração desse povo, a bênção de Deus se estabelecia sobre a vida deles de acordo com o número de filhos que eles, né, tinham capacidade de gerar. Então, por isso se percebe as casas sempre com muitos filhos. E esse casal tem apenas 2. Então, isso também é no mínimo estranho. Uma outra situação que parece ser também um pouco conflitante é que mesmo eles estando lá agora na região de Moabe, a gente percebe que os 2, Malom e Quilion, se casam, mas eles não geram filhos nas esposas. Né? Noemi ali, ela não vai ter netos. Um filho se casa, o outro filho também se casa, e se percebe que, aparentemente, Deus não permite que desse relacionamento, né, de Malom e Quilion houvessem filhos ali. Interessante. Então, Ruth teve filhos, mas Noemi não teve netos. Exatamente. Se a gente olhar o final da história, a gente percebe que Noemi se agarrou ao filho de Ruth como se neto fosse. Uhum. Né? Na verdade, não era. Era um neto do coração, como a gente diz aqui na nossa cultura. Né? Era avó do coração, mas não era neto. E a gente percebe que de Malom não veio, de Quilion também não veio. E o que eu percebo também nessa história, o senhor narrou com perfeição o pano de fundo dessa história, é o perigo da precipitação. Porque ainda que pareça ser a melhor coisa a fazer, mas nem tudo que parece certo é o certo de fato. Por que não submeter aquilo que, mesmo que pareça ser o mais correto, por que não submeter isso a um tempo de oração? Uhum. Por que não pedir uma direção de Deus até mesmo em cima daquilo que parece ser o óbvio? Talvez o senhor, nós temos filhos, nós temos família. De repente, numa situação dessa que Elimeleque se encontrou, bom, ele quer fazer de tudo para garantir o sustento da família dele. Então, com os olhos naturais, né, agindo pela razão, seria natural, quem sabe, qualquer um de nós pensar como ele pensou. Peraí, se aqui tem crise, eu saio daqui e vou para um lugar onde eu sei que lá tem pão, lá eu vou encontrar abrigo e tal. Mas ainda que pareça o melhor, eu repito, a gente precisa submeter isso ao filtro da oração. Essa precipitação teve um preço muito alto para a história dessa família. Houve muita dor aqui, muito sofrimento aqui. Ele sai de Belém do Judá para se abster de um sofrimento, que era a crise, mas eles vão experimentar, a família em si vai experimentar de um sofrimento muito maior do que a crise que há em Belém de Judá. E o interessante da história é que quando a gente vai lá para o final, a gente percebe que quem ficou em Belém de Judá não morreu de fome. Quem ficou ali não deixou de existir por conta da crise. Suportou a crise, prevaleceu e chegou o tempo da colheita. Né? Então, quem ficou não morreu. E quem saiu com medo de morrer, morreu. Né? E, assim, é interessante o que vai acontecer, por exemplo, com Noemi. Né? Ainda mais dentro de uma cultura daquela, é claro que a decisão não partiu de Noemi. Noemi não disse assim, ó, eu estou decidindo, nós vamos arrumar nossas coisas, nós vamos sair daqui, nós vamos para a região de Moabe. Não. O texto deixa claro ali logo no capítulo 1º que isso foi uma decisão que partiu do cabeça da casa, partiu de Elimeleque. Então, as perdas que Noemi vai sofrer, e peço aos irmãos que estão nos acompanhando que não me interpretem mal com o que eu vou dizer, mas as perdas que Noemi vai sofrer, tem uma razão. Ela perde por causa das escolhas de alguém. Então, ainda que seja duro isso, eu vou ter que dizer, mas as decisões de Elimeleque fazem Noemi perder, fazem Noemi sofrer. E é interessante, pastor Mateus, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor, quem tem o controle da vida e da morte, nós sabemos quem é. Meu Deus. Nós sabemos quem é que conta os nossos dias na terra. Então, se Elimeleque morreu, eu posso dizer que foi Deus que decidiu que os dias dele se encerrassem ali. Então, eu posso também dizer, olhando por esse lado, que Deus fez Noemi perder aquele que fazia ela perder.
É duro porque eu estou falando de um casal. Mas Deus fez Noemi perder aquele que a fazia perder. Porque logo depois, também 10 anos depois, como o senhor falou, ela perdeu também os 2 filhos. Né? Então, olha a situação dela. E aí a gente percebe também o seguinte, que acontece algo muito diferente dentro de Ruth. Até mesmo em relação a Orpa, que era a sua concunhada ali. Na primeira fala de Noemi, Noemi diz, olha, voltem minhas filhas. Eu não tenho filhos para que vocês se casem. E ainda, como o senhor falou, eu sou velha. Se eu gerasse filhos hoje, vocês esperariam para que os meus filhos pudessem casar com vocês e gerar filhos em vocês? Então voltem. E quando ela diz para voltar, as duas vão dizer que vão ficar com ela. Não, nós vamos ficar com a senhora. Mas quando ela insiste em dizer volte, a Bíblia diz que Orfa a deixa e Ruth faz o contrário, se apega a ela. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre aquilo que Ruth fez. Sobre esse comportamento de Ruth? Isso. Há uma coisa interessante, é uma aplicação muito rica ali, porque o texto diz que elas se abraçam, o texto diz que Orfa beija Noemi, mas o texto diz que Ruth se apegou a ela. Isso. Então tem uma coisa muito interessante aqui, que é o comportamento de Orfa e o comportamento de Ruth. Ruth se apega e Orfa só beija a Noemi. Isso. A sensação que eu tenho ali, uma lição que nós podemos extrair, é que ambas estavam diante de um fator chamado oportunidade. Oportunidade, perfeito. Tanto uma perfeito. quanto outra. Perfeito. Tanto Orfa como Ruth. A diferença é que diante da oportunidade, Orfa só beijou. Ruth se agarrou. Forte. Ruth se apegou. Forte. Então, numa forma mais prática para a vida, o grande problema é quando as oportunidades passam e nós só beijamos as oportunidades, mas não se apegamos a elas. Só imaginamos como que seria, talvez, daqui 10 anos, se eu aproveitasse esse momento, se eu fizesse essa decisão, se eu optasse por essa escolha. As oportunidades, elas passam por nós a todo momento da vida. Isso. A questão é qual é o nosso comportamento em relação às oportunidades da vida. E aí tem uma coisa interessante, porque a Bíblia vai contar a história de Ruth, mas ninguém mais ouve falar a história de Orfa. Uau! Nós sabemos a sequência que Ruth teve, mas Orfa entrou no ostracismo. Então, exatamente, eu penso que tem uma lição que a gente precisa aprender aqui, que é a seguinte: a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Repete isso aí, pastor Mateus. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Tem uma aplicação muito interessante sobre oportunidade, que é o seguinte: nenhuma oportunidade é estática, nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Isso. Umas são tão rápidas que a gente só consegue tê-las passando por nós uma vez. Se nós não a aproveitarmos, talvez nós nunca mais a teremos de volta. Outras são mais devagares. Outras são mais devagares e talvez lá na frente a gente consegue recuperar. Mas nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. A oportunidade que passou por Orfa foi tão rica que ela beijou a sua sogra, mas ela não teve novamente a oportunidade de se apegar a ela. Ruth não. Ruth se apegou e disse, não, eu vou. Mas o que está reservado para mim aí na frente? Não sei. O que vai acontecer lá? Não sei. Então, outra coisa talvez que a gente precisa aprender aqui também é que muitas vezes as grandes oportunidades que Deus nos dá vêm de formas discretas. E isso é muito interessante. Às vezes, os grandes presentes vêm em embalagens pequenas. Isso. Porque Ruth não tem nenhuma garantia humana que ela vai conseguir prosperar em Belém, mas ela simplesmente olha e diz, não, eu vou. A partir de hoje, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Ela agarra a oportunidade. Esse ponto que o senhor falou aí agora, essa declaração que ela fez, eu creio que norteou todo o futuro dela. Ela vai dizer, olha, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Pastor Mateus, e por que eu digo isso? Por conta do que está escrito lá em Deuteronômio 23. Que em Deuteronômio 23, ali no versículo 3, está escrito assim, olha, nenhum amonita, nem moabita
entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Então, o pessoal que está conosco, são mais de 100 pessoas agora, olha o que está dizendo aqui. Olha um decreto de Deus aqui. Nenhum moabita, amonita e nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor. Mas a gente sabe o que aconteceu com Ruth. Uhum. Ela chegou naquela terra, ela passou a ser vista até mesmo como um povo do Senhor, e eu creio que isso está ligado a essa declaração dela aqui. Porque Deus, ele não muda. Não há em Deus sombra de variação. Deus não volta atrás naquilo que ele determinou. Então a gente precisa compreender o que aconteceu aqui nesse texto. Espera aí. Se Deus não volta atrás com a sua palavra, então o que foi que aconteceu aqui? Será que foi o povo de Deus que estava lá que afrouxou a lei? Porque como que Ruth pode ter sido recebida lá? Como que Ruth pode ter sido aceita lá? Porque se Deus declara aqui que nenhum moabita será recebido na Assembleia do Senhor. Então a gente, 2 pontos aqui. Ou o povo que estava lá afrouxou diante dessa lei, ou então Ruth passou por uma transformação tão poderosa que Deus olhou para ela como povo de Deus. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu, e eu creio que isso começou nessa declaração dela. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Pastor Mateus, eu gosto. É uma conversão, né? Sim. É o que é chamado de proselitismo, que é pessoas que não são da descendência judaica que se convertem ao judaísmo. Exatamente. E é interessante como Deus enxerga isso. É interessante que atitudes assim mexem com Deus, porque Deus a aceita lá. Uhum. Se a gente for ler Mateus capítulo 1, lá está o nome dela na genealogia de Jesus. Então, quer dizer, se não foi o povo que afrouxou diante da lei, então foi o Ruth que deixou de ser para passar a ser. Uhum. E esse pessoal que está conosco aqui nessa live, eu só vou ser quem Deus quer que eu seja quando eu deixar de ser quem eu fui até aqui. Então, Ruth, a declaração dela foi tão poderosa e partiu tanto de dentro dela que ela deixou de ser para passar a ser. Quando ela diz, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, é como se uma adoção estivesse vindo sobre ela. E ela agora passa a fazer parte do povo de Deus. O senhor concorda comigo, pastor? Concordo. Sabe o que eu acho interessante? Nenhum ser humano consegue escolher a genealogia dele. Sim. Nenhum ser humano. Cristo, sabendo que ele iria nascer no útero de uma mulher, ele poderia escolher a genealogia dele. Verdade. O Cristo, ele tinha essa capacidade que ser humano algum consegue ter. Aí ele escolhe que na genealogia dele tem a Ruth, tem a Raabe. Então, olha aqui que aspecto interessante dessa misericórdia de Deus sendo manifesta. Agora, o senhor mexeu em 2 pontos que e nós, a Bíblia mesmo nos mostra que o cenário é um cenário de conversão. Então, não é que há um afrouxamento da lei, na verdade, há uma conversão. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Eu me converto à sua fé. Mas quando o senhor mexeu nessa questão dessa possibilidade de flexibilização, eu me lembrei de um negócio. É um parêntese que eu estou abrindo, a gente já volta para a Ruth, mas eu penso que é interessante. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me falou uma expressão que eu nunca tinha usado. Ele falou assim, Mateus, tem dia que é dia de misericórdia. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, por exemplo, a mulher samaritana, ela tinha que ser apedrejada. Ela foi pega no ato do adultério. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Jesus está olhando para ela e está dizendo assim, está disposta a viver uma nova vida? Tô. Então vá e não peques mais. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte, hoje é um dia de misericórdia. Isso, então, verdade. Como que a misericórdia de Deus alcança essa mulher e a traz para si? Tem um ponto que me chama muito a atenção, Levíticos, capítulo de número 23, versículo 22, Deus fala sobre a lei que regia a questão das colheitas. Levíticos 23, 22. E o texto diz o seguinte, quando fizeres a colheita da terra, não colherás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas que caírem no chão.
para que o pobre e o estrangeiro as encontre e as recolha. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos falo. Isso. Então, aqui digamos que é uma cláusula de misericórdia que Deus está colocando dentro do lucro do proprietário. Agora, o senhor imagina o seguinte, a gente pensa isso daqui na visão do consumidor olhando para o produtor. Isso. Mas imagina o produtor lendo esse texto. É o produtor que, num cenário atual, por exemplo, que investiu milhões e milhões de reais na compra de um campo, em contratar funcionários, investiu paciência em esperar que a terra cumprisse todo o seu ciclo até o momento da colheita. E quando ele tem, depois de todo esse investimento de muito dinheiro, para começar a ter o seu lucro, ele abre esse texto, aí é Deus dizendo para ele o seguinte, ó, você fez todo o seu investimento, agora, no momento da colheita aí, não colha tudo não. Não colha tudo não. E principalmente os cantos do campo, nem mexa lá. E em cada pé de trigo também não colha tudo não, deixa um pouco lá. E a ideia da colheita era o seguinte, era como se fosse um cesto que a pessoa colocava atrás, colhia a espiga e jogava aqui atrás e ia carregando os funcionários. Isso. E o que o texto está dizendo é o seguinte, ó, e as espigas que caírem no chão, seja por você errar o alvo, ou tá cheio demais, ou o saco estava um pouco com a boca amassada e não conseguiu entrar, caiu no chão, também não pegue essas espigas não. Porque eu estou manifestando a minha misericórdia para com os pobres através disso. Sim. Porque atrás de você vai vir um estrangeiro, vai vir a viúva, vai vir pessoas que já sabem que é momento da colheita e sabem que eu estabeleci essa lei, a referência bíblica é Levíticos 23, 22, e eles sabem que certamente eles vão poder colher um pouco daquilo que eles não semearam, daquilo que eles não esperaram crescer, daquilo que eles não colocaram um centavo sequer de investimento para ter, mas daquilo que eles vão ter por causa da misericórdia do proprietário da terra. Dentro de uma... pode falar. Não, pode falar. Fique à vontade. Dentro de uma visão, mas guarda o raciocínio para a gente já falar sobre ele aí. Dentro de uma visão empresarial, de empreendedorismo, isso aqui é uma loucura. Sim. Isso aqui está exigindo obediência. Obediência. Fidelidade. Aí, olha como que a Bíblia é maravilhosa e como que Deus é misericordioso e Deus tem os seus porquês. Porque Boaz está obedecendo essa orientação de Deus, que está diminuindo o seu lucro financeiro, entra na fila da misericórdia para pegar os rabiscos, uma mulher chamada Ruth. Exatamente. E ele não tem noção que essa mulher chamada Ruth que vai ser a sua esposa. Isso. E que ele vai ter com ela as maiores alegrias da vida, as maiores conquistas, a bênção de ser pai, de construir uma família que não tem dinheiro algum, riqueza humana alguma que possa comparar-se à bênção da família, da criação dos filhos. Então, tem uma lição que eu penso que a gente precisa entender aqui. A fidelidade vai nos levar a viver a bênção de Deus como recompensa dessa obediência e fidelidade em situações, experiências e cenários que nós nunca imaginamos. Existem bênçãos de Deus que só serão vivenciadas por aquele que for fiel. Exatamente. Agora, pastor Mateus, é impressionante como Ruth sabia o que muito filho de Deus não sabe. O quê? Os seus direitos. Ela vai para aquele campo para catar essas espigas, é que ela sabia que ela tinha o direito de fazer isso. Né? Então, como é importante eu valorizar um direito que foi estabelecido por Deus. E quando eu me faço detentor do direito de algo que foi Deus que estabeleceu, eu também estou dizendo para ele, eu confio tanto no Senhor, que eu acredito que isso aqui é para mim. Então, ela sabe de um direito que ela tem, que foi determinado por Deus. Tem muito filho de Deus, quem sabe está conosco aqui nessa live, que não abriu entendimento ainda para receber os direitos que tem diante da presença do Senhor. É gente vivendo aquém do que poderia viver se exercesse o direito de orar a Deus falando que se cumpre isso aqui na minha vida. Uma outra coisa que me chama a atenção, pastor Mateus, eu sou da roça.
Eu sou do interior. Eu gosto de colher também. Uhum. A gente planta e colhe lá. E quando a gente vai colher, pastor Mateus, por exemplo, lá a gente tem ali banana plantada, a gente tem aipim plantado. O senhor, na próxima vez que o senhor estiver conosco, eu quero que o senhor vá lá tomar um café comigo. Vou com alegria. Isso. Quando a gente vai colher, é natural que você coloque os seus olhos nos melhores frutos primeiro. Por exemplo, se entrarmos em um milharal para colher, é natural que a gente coloque os olhos nas maiores espigas primeiro. Aquilo nos chama atenção. Uhum. Então a gente vai arrancar as maiores espigas, vai colocar no cesto, e para o final vão ficando as espigas menores. Quem sabe as espigas que algum pássaro foi ali e picou, que o sol, devido à posição do plantio, queimou um pouco. Então é natural que essas, que são aos nossos olhos inferiores, elas sejam colhidas por último. Então eu creio que nesse momento aqui em que eles estão colhendo as espigas, é claro que as melhores espigas estão no fundo do cesto. Uhum. As que caem do cesto são aquelas que eles vão colhendo depois. São aquelas que, quem sabe, para eles, no olhar deles, são inferiores às primeiras que eles colheram. Aquilo que é inferior para alguém é fundamental para o outro. Para o outro. E é tão bonito isso, que aquela que vai valorizar a espiga que alguém deixou para trás, mais na frente vai ser a dona do campo. Uhum. Ela valoriza o que alguém deixa para trás. E no mundo espiritual, tudo já está movendo para que ela lá na frente seja a dona do campo. Então eu aprendo também com isso, com essa aplicação, que quando eu valorizo um pouco, Deus me coloca sobre o muito. Se eu aprender a dar valor ao pequeno, Deus me coloca diante de coisas grandes. Essa gratidão de você receber um pão, como Jesus recebeu, 5 pães e 2 peixinhos, e antes de fazer qualquer coisa com eles, qualquer coisa, apresentar o Pai e dar graças ao Pai. A gratidão pelos pães, a gratidão pelos 2 peixinhos que chegam nas mãos dele, a gratidão de Ruth, porque aquilo que caiu do cesto de alguém, para ela é a garantia de sustento naquele dia. Então é dar valor ao pouco, para agradar o coração de Deus ao ponto de estar credenciado para chegar ao muito. Entende isso, pastor? Entendo. O senhor mencionou uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa questão do direito. Sim. Quando eu não tenho noção do direito que eu tenho, eu vivo aquém daquilo que eu poderia viver. Isso. E aí eu me lembrei da história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, quando no final da parábola, quando já está acontecendo a festa dentro da casa do pai por causa do retorno do filho pródigo, o irmão mais velho chega e olha para o pai e fala assim: pai, eu te sirvo há tanto tempo. Uau. Eu te sirvo há tanto tempo. O senhor nunca me deu nem um cabrito. Agora vem esse teu filho que gastou os seus bens com meretrizes, desonrou o seu nome, destruiu o patrimônio da nossa família, e o senhor dá para ele bezerro cevado, o senhor dá uma festa, dá sandália, o senhor dá anel, o senhor faz uma celebração. Tem 2 coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, a expressão que ele utiliza para o pai: sirvo-te. Sirvo-te. Ou seja, ele está mostrando que ele não consegue enxergar o pai como pai. Ele enxerga o pai só como senhor. E ele não consegue se enxergar como filho. Ele se enxerga como servo. Isso. Aí uma coisa interessante. O pai já repartiu os bens entre os dois, porque é nos versículos anteriores. Esse filho que está reclamando que não tem um cabrito, ele é o primogênito. Então, se ele é o filho primogênito, dentre esses 2 filhos, ele tem direito a uma porção dobrada da herança. O filho pródigo já pediu a parte da herança que era dele, ele já levou e já gastou. Então não é que o pai pega a herança, divide 50%, 50%, toma a sua parte, não. Tem a lei da primogenitura aqui. Isso, o pai pega 2/3 da herança, deixa guardado, porque esse daqui é do filho mais velho. Isso. E pega 1/3 da herança, que é direito do filho mais novo, o filho pródigo, e o entrega e ele sai e gasta isso e volta depois que o dinheiro acabou. Esse menino aqui, esse moço que está reclamando que nunca recebeu um cabrito, ele se enxerga só como servo, não se enxerga como filho, e é por isso que o pai fala: todas as minhas coisas são tuas, porque de fato era todas mesmo. Porque isso. A parte da herança que era do filho pródigo ele já tinha levado.
tudo que o pai tinha naquele momento pertencia àquele filho. Verdade. Ou seja, ele é um filho que tem direito a muito, só que não tem consciência do direito que ele tem. E porque não tem consciência, ele se comporta só como servo, mas não como filho. Então, eu penso que há uma lição que o pai está ensinando aqui para esse filho. O pai está dizendo para ele o seguinte: enquanto você só se enxergar como servo, você nunca vai conseguir viver aquilo que é direito de filho. Isso. Então, nós precisamos entender que nós não somos apenas servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Isso é muito precioso. Por muitas vezes, os que são de fora enxergam o direito que tem, mas os que são de dentro não enxergam. Como foi o caso de Ruth, que ela chegou, ela foi respigar, porque ela sabia que era um direito dela. Uma outra situação também do Novo Testamento é aquela mulher sirofenícia, que veio clamando atrás de Jesus, né, que Jesus não respondeu palavra, mas ela entrou na casa onde Jesus entrou, foi para os pés de Jesus. Jesus olhou para ela e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ainda assim ela insiste e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Ela era estrangeira, ela era uma sirofenícia. Então ela, é como se ela estivesse enxergando o texto de Levítico também, que o senhor leu aí. Peraí, eu sei, mas o que sobra, eu tenho direito, eu sou estrangeira. Então, de acordo com a lei, eu tenho direito sobre aquilo que sobra. Uma mulher de fora consegue enxergar um direito, quando quem está dentro não enxerga. E ainda nessa situação aí, dessa história desses dois filhos, o que me chama a atenção é que quando esse filho volta, esse pai manda, de fato, matar o bezerro cevado, está dando um banquete, e esse filho que voltou já está dentro da casa, nessa festa, comemorando, desfrutando. Aí o outro vem, e quando o outro, que é o mais velho, chega, ele pergunta ao empregado. Ele pergunta ao empregado: o que está acontecendo ali? O empregado vai responder para ele: não está sabendo? Veio o teu irmão, aquele que gastou tudo, aí o seu pai o recebeu, está dando uma festa e mandou matar o bezerro. Então, quer dizer, o filho que havia se afastado da casa, já está dentro da casa desfrutando. O que não se afastou da casa, não sabe o que está sendo feito pelo pai dentro da casa. É impressionante como quem nunca foi, não sabe o que o pai está fazendo. E quem foi, mas teve coragem de voltar, já está desfrutando do que o pai está fazendo. É duro para a gente, nesse tempo, perceber que tem irmãos que nunca, por exemplo, nunca estiveram na condição de dizer assim: ó, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas não estão ligados naquilo que o pai está fazendo dentro da casa. E tem gente que afastou e voltou, mas já está desfrutando daquilo que o pai está fazendo. É melhor ser alguém que volta e que já está desfrutando do que aquele que bate no peito e diz: eu nunca saí, mas para saber o que o pai está fazendo tem que perguntar a alguém. Pegou, pastor? Peguei, acho isso muito rico. Agora, veio à minha memória aqui, quando Noemi está voltando, sim, ela olha para as noras e fala assim: ó, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. isso. E nós sabemos que isso daqui é uma alusão à fonte das águas amargas. O nome Mara significa amarga, dentro daquele contexto ali do Êxodo. Isso. Ou seja, tem uma lição aqui, e eu penso que isso aqui vai ser uma palavra de Deus também para alguém que está assistindo essa live nesse momento agora. Você que parou aqui, que está ouvindo, isso é uma palavra de Deus para você que está nesse momento aí conectado com a gente. Ela tinha enfrentado a experiência da perca na vida. E ela tem o esposo que morreu, os dois filhos que morreram. E ela está dizendo o seguinte: ó, não me chame de Noemi, me chame de amarga. Porque a vida foi amarga para mim. A gente precisa entender uma coisa aqui. Nós não podemos deixar que as experiências da vida nos rotulem. Uau, forte. Eu vou repetir isso aqui para quem está nos ouvindo aqui. Você não pode permitir que as experiências da vida te rotulem. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Isso. Então, não é porque talvez você foi traído por uma amizade que você tem que deixar que isso daí rotule a sua vida. Não é porque talvez você foi abusado na sua infância que você tem que deixar que todo o seu futuro seja rotulado por causa disso.
Não é porque você depositou confiança em alguém e esse alguém traiu a sua confiança que você não tem que confiar mais em ninguém. Você Isso. precisa permitir que Deus cure as suas emoções. Você não pode permitir que o rótulo da amargura, da decepção, das frustrações, das feridas, dos problemas mal resolvidos rotulem você, rotulem o seu futuro. Você não pode permitir que um momento defina a sua história, defina o seu futuro e defina a sua vida. Você é mais do que isso. Deus quer te curar nas suas emoções. Deus quer te curar nesse momento para que nenhuma ferida do seu passado te impeça de viver o futuro extraordinário que Deus tem preparado para a história da sua vida. Não permita que as experiências da vida rotulem você. Você é melhor do que isso. Deus tem uma nova história para a sua vida. Forte, queridão, profundo. E ela se intitula assim, e a gente percebe que quando ela volta, os moradores de Belém de Judá olham para ela e dizem assim, ó, essa é Noemi. Não chamam ela de Mara, mas vão dizer, ó, aquela ali é Noemi. Que quem te conhece de verdade não te rotula pelo seu momento. Você pode repetir então, isso daí? Isso. Quem te conhece de verdade não te rotula pelo seu momento. Então a gente precisa aprender a ficar perto de gente assim. Gente que não julga a gente pelo momento que a gente está passando. E gente que extrai o seu melhor, né? Extrai o seu melhor. É isso aí. Porque o contrário, pastor Mateus, também é verdadeiro. Se você ficar perto de pessoas que ficam te rotulando pelo seu momento, você acaba assumindo esse rótulo. Você acaba assumindo, não, então eu sou assim mesmo, eu sou um derrotado mesmo, eu sou um fracassado mesmo, eu sou um perdedor mesmo, porque as pessoas das quais você se cercou te rotulam pelo seu momento. Então a gente precisa sair de perto de gente assim e nos aproximarmos de pessoas que olham para a gente, quem sabe até no pior momento da nossa vida. A gente, no olhar, a pessoa pode até identificar que nós não estamos bem, mas quando se dirigem a nós, não nos chamam de derrotados, de fracassados. Eles não nos rotulam pelo momento, não. Mas eles sabem muito bem que nós temos uma identidade. Ainda que ela dissesse, eu sou Mara, não. A identidade dela era Noemi. E quem te conhece de verdade reconhece a sua identidade. E ter pessoas que consigam extrair da gente esse melhor e que consigam olhar para a gente e dizer também, ó, você é melhor do que esse momento que você está vivendo. Sim. E aí é uma coisa interessante, porque nós precisamos de alguém que enxergue fora do mundo que a gente está respirando. Sim. Porque às vezes nós nos acostumamos com o processo. Porque não é que morreu Elimeleque, morreu Malom e Quilom logo na sequência. Tem 10 anos de uma perca para outra. Então, é uma sequência de percas, de tragédias, de feridas, de angústias, que vão formando todo um cenário. Esse aqui é o mundo que Noemi está vivendo. Aí precisa ter alguém que olha para ela e fala assim, não, você não é amarga, você é Noemi. Isso aí. A gente precisa que alguém ajude a gente a enxergar que nós somos melhor do que esse momento que nós estamos vivendo. E aí eu me lembro de uma menina que é a menina da casa de Naamã. Uau, perfeito, perfeito. Naamã está acostumado com a lepra, a família está acostumada com a lepra. Talvez já há muitos anos Naamã está convivendo silenciosamente com essa lepra. E aqui tem um problema, porque o que mata a gente, apóstolo, não é a ferida que fere e a gente grita. O que mata a gente é aquilo que a gente silencia e não reage mais. É verdade, é verdade, é verdade. E aí, essa menina olha, e quando ela entra dentro da casa, ela olha para Naamã e diz assim, não, você não pode se acostumar com isso, não. Você não pode tratar como normal aquilo que não é normal. Isso mesmo. Você não pode se conformar com aquilo que não é normal. Eu conheço um homem de Deus que está em Samaria e eu tenho certeza que se você for até lá, ele tem uma direção para você. E aqui tem um comportamento dessa menina que eu acho muito interessante. Não é uma mulher, é uma menina. Quantos anos tinha? 15, 20? Não sei. Provavelmente essa menina tinha pai, tinha mãe, só que ela foi levada escrava. Isso. Então ela está numa casa
como escrava para atender aos luxos e aos caprichos de alguém que roubou ela da família dela. É. Então, ela está na casa de alguém que, ainda que não diretamente, mas indiretamente, comprando ela como escrava, consentiu no mal que fizeram a ela de terem atirado da sua família. Isso. E ela está olhando para alguém que, ainda que indiretamente, fez o mal a ela e está dizendo o seguinte, ó, eu não vou permitir que o mal que você me fez me faça te devolver esse mal. Eu não vou permitir que o mal que me fizeram faça de mim alguém que vai dar o mal a outras pessoas. Não, eu vou fazer o bem. Eu sei a solução para o seu problema. Então, essa capacidade de curar pessoas, ainda que na vida alguém infelizmente nos feriu. É impressionante que, é claro que ela não estava vivendo o que ela gostaria de viver. Ninguém gostaria de estar numa situação dela. Né? Mas, apesar dela não estar vivendo o que gostaria de viver, ela se coloca para fazer o que Deus quer que ela faça. Né? Nesse período aí de crise, pandemia, tem pessoas ficando desempregadas. É claro que você que está conosco nessa live, talvez, né, você não esteja vivendo o que você gostaria de estar vivendo nesse momento. Mas o fato de não estar vivendo isso não pode te impedir de entregar para Deus ou de ser, nesse momento, quem Deus quer que você seja. Naamã não tinha consciência do que ele estava fazendo quando ele levou essa menina para dentro da casa dele. Para a importância de você levar Israel para dentro da sua casa. Ele leva alguém que carrega a presença de Deus para dentro da casa dele. Então a lepra teve que sair dali. A lepra tinha que sair da casa dele. É riquíssimo. E aí eu mencionei algo aqui que veio na hora a ideia, eu não tinha pensado sobre isso. O mal, aquilo que de fato faz mal não é a ferida que fere e a gente grita, mas é aquilo que a gente silencia. Então, ó, você que está ouvindo a gente aí, você precisa fazer uma reflexão no seu coração. Isso. Quais são as situações na sua vida, talvez na sua família, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, na criação de filhos, enfim, no cenário que for, que você sabe que isso não é normal, isso não é saudável, isso não está te fazendo bem. Só que você já aprendeu a conviver com isso silenciosamente. E isso está amargurando você, isso está adoecendo você, isso está ferindo e roubando forças, energia de você. Você precisa permitir que essa palavra entre aí no seu coração e cure você nesta noite. Você não pode se silenciar diante dessa situação. E às vezes é preciso alguém como a gente, que talvez não convive com uma dessas pessoas aí, que é a menina de Naamã, que está passando pelo cenário, olhando o problema e dizendo, não, você não pode se conformar com isso daí, porque isso não é normal. Você precisa reagir. Então o Senhor está liberando uma palavra sobre a vida de alguém nessa noite. Você precisa recuperar o seu poder de reação e não se conformar e não permitir que isso adoeça você, fira você, roube as suas forças. Se você está sangrando silenciosamente, sem reagir, Deus quer te ajudar a dar a volta por cima para que você comece a viver um novo futuro, uma nova história de Deus para a sua história. Glória. Forte, querido. Eu tenho certeza que essa palavra encaixou no coração de alguém aí e essas pessoas já vão começar a reagir. A partir de hoje vai ser diferente. Tem tempo para mais uma lição ainda? Mas com certeza, temos tempo. Já deu o sinal de 2 minutos aí para encerrar a live ou ainda não? Não. Ainda não? Tem uma coisa que eu acho interessante aqui. O senhor já falou de uma forma muito perfeita no início que se Elimeleque tivesse buscado a direção de Deus, o destino poderia ter sido diferente. Porque quem ficou em Belém não morreu. Morreu quem saiu de Belém. Sim. Então, esse cenário. E aí eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi esses dias, da pastora Thalita Pereira, do Pernambuco. Ela é muito descontraída, né? Muito informal falando, todo aquele jeito nordestino que é muito peculiar, muito espontânea. E ela falou uma coisa interessante, ela disse o seguinte, lembra quando, talvez nós não vamos lembrar isso porque éramos muito novos, mas a gente vive isso com os nossos filhos hoje, pelo menos aqueles que ainda são pequenos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano e meio. Então, às vezes, eles querem sair, eles botam na cabeça que uma roupa que eles olharam lá é a melhor para eles saírem, e eles querem vestir ela. Mas, às vezes, está amarrotada, ou está suja, enfim, não está em condições para ele vestir naquele momento para ele sair.
E aí nós escolhemos por eles. Nós colocamos a roupa que nós queremos nele. E criança tem toda essa questão da pessoa olhar e querer mimar. Ó, que bonito, como tá bonito. Quando é menina, ó, que legal o cabelo dela, como tá a xuxinha dela. Tem toda essa questão de um adulto ver uma criança e querer mimar uma criança. Só que talvez se a criança, se o menino ou a menina tivesse saído com a roupa que ele queria ter saído, essa recepção não seria tão calorosa. E por que foi que isso foi evitado? Porque quem escolheu não foi ele, não foi ela. Foi o pai e foi a mãe. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. O problema é que a gente cresce. E a gente acha que quando a gente já é adulto, agora a gente já sabe escolher. E a gente precisa entender que muda nessa aplicação o pai. Mas nós precisamos continuar perguntando ao pai. Pai, Senhor, qual é a melhor escolha? Qual é a melhor decisão? Qual é porque o melhor caminho? É uma fonte duvidosa, né, pastor Mateus? É uma fonte duvidosa. E outra, a gente só enxerga pelo que a gente está vendo agora. Isso. O futuro é um mistério e está na mão de Deus. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, versículo 2, ele dá 3 dimensões para a vontade de Deus. Ele diz que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Isso. O que é melhor, o que é perfeito ou o que é bom? O que é perfeito. O que é melhor, o que é agradável ou o que é perfeito? O que é perfeito. Só que primeiro ela é boa, depois ela é agradável. E só por último ela é perfeita. Ou seja, tem coisas que para mim, obedecer à vontade de Deus agora, eu vou ter que dizer sim para coisas que eu queria dizer não. Eu vou ter que dizer não para coisas que eu queria dizer sim. Mas quando eu me alinho a essa vontade, quando eu me submeto a essa vontade, eu estou dizendo o seguinte: Deus, eu cresci, mas eu não sei escolher. Então, eu preciso continuar sabendo se é essa mesma a sua vontade. Se é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida, para que eu não perca tempo, não perca os melhores anos da minha vida, investindo em algo que talvez no meu coração para um momento serve, mas não é aquilo que o Senhor preparou para mim, não é o melhor que o Senhor tem preparado para a minha história. E às vezes, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós temos que renunciar a muita coisa. Temos que sofrer muita coisa. Porque viver o propósito de Deus para a vida da gente, às vezes, é muito dolorido. Só que tem uma coisa: é melhor a gente chorar agora e sorrir amanhã do que a gente sorrir agora e chorar amargamente depois por não ter vivido a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí nós obedecemos e entramos debaixo dessa cobertura da vontade de Deus. Aí vão passando os dias, as semanas, os meses, os cenários vão mudando, as pessoas vão mostrando quem de fato elas são, a gente vai percebendo coisas que lá atrás a gente não havia percebido, e a gente começa a olhar para trás e dizer: Senhor, se eu tivesse ido pela minha vontade, pelo meu plano, pelo meu coração, quão terrível estaria a minha situação agora. Aí a gente percebe que a vontade de Deus não era só boa, a vontade de Deus não era só agradável, ela também é perfeita. Só que essa dimensão perfeita, às vezes eu só consigo vivenciá-la se eu obedeço e tenho paciência para esperar os ciclos, as etapas, os momentos certos do trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Perfeito, perfeito. E essa é a maior dificuldade das pessoas, né? Parar e confiar ao ponto de esperar. Esperar demanda confiar. Eu preciso confiar, mas confiar tanto ao ponto de conseguir esperar. Ainda mais confiar completamente. De hoje. E confiar completamente. Completamente. Tem uma ideia. Para entender o que é o não de Deus, o que é um sim de Deus, porque muitas vezes, voltando até, se o senhor me permite, claro, aqui para a própria história de Ruth. Porque Ruth, quando ela chega lá, que ela vai catar as espigas e toda essa história que a gente conhece, a Bíblia vai ali manifestar aquela questão do remidor. Né? Do remidor. Mas o texto diz, pastor Mateus, que antes de Boaz ter o direito de remidor, existia um outro homem que tinha o direito. Tinha um outro homem que tinha o direito de remidor em relação à situação de Ruth. Então, na ordem, Boaz seria o segundo, e não o primeiro. Vinha um homem antes de Boaz que tinha esse direito. Só que quando esse homem foi arguido acerca desse direito, ele disse não. Então, imagine a situação de Ruth, a situação de Noemi, desejando que um remidor se manifeste,
e aquele que pode ser o remidor chega e diz assim, ó, não. Qual é a nossa postura diante de um não, quando a gente quer receber um sim? Tem hora que a gente só quer ouvir um sim, mas aí vem aquele homem e diz, não. E por aquele homem ter dito não, Boaz assumiu o papel de remidor. E olha o que a história, né, como que se deu a história de Ruth aqui. E é interessante, esse homem perdeu uma grande oportunidade, né? Esse que abriu mão do direito, perdeu uma grande oportunidade, mas a Ruth também precisou ter essa paciência diante de um não que foi dito. Que tem momentos que um não do homem é a melhor coisa que pode acontecer com a gente, pastor Mateus. Tem hora que um não de alguém vai nos colocar na rota do milagre que Deus já preparou para a gente. E é melhor o não de Deus do que o silêncio dele. Porque o não de Deus é pelo menos a sensação de que nós não estamos perdidos. Isso. O silêncio é desafiador. Verdade, e aí eu me lembro quando os discípulos olham para o Senhor, Atos capítulo 1 fala sobre isso, e falam assim, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o poder de volta a Israel e vai nos livrar do jugo romano? O Senhor olha para eles e fala assim, ó, não. Mas vocês receberão poder. E servirão testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. E quando nós vemos a sequência, o povo não se preocupa mais com o cenário político de Israel depois daquilo. A atenção deles volta totalmente para a consequência do poder que eles receberam, que foi o início da igreja, o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Então, o não de Deus, às vezes, vale mais do que um sim. Porque o não de Deus é a garantia de que nós não estamos abandonados, mas que Ele está nos direcionando na rota dele. Esse não nos posiciona, né? Nos posiciona. Isso. Meu querido, eu quero lhe agradecer. Nós estamos aqui no minuto final da live. Opa. Muito obrigado pela sua generosidade de ter feito aí o contato para a gente poder alinhar essa live aqui. Que tempo precioso, viu? Que tempo precioso. Eu que lhe agradeço. Pessoal que me segue, que ainda não segue o apóstolo Paulo Velasco, você tem aqui na parte de cima o link do Instagram dele. O apóstolo Paulo Velasco é o pastor de uma igreja brilhante na cidade de Campos, uma igreja que tem sido muito relevante para o norte do nosso estado. É um homem de Deus, desenvolve um projeto muito bacana para a liderança. Campeões, me lembra o nome? Eu lembro que é Campeões. Fábrica de Campeões. E tem abençoado muito a nossa geração. Então, siga o apóstolo Paulo Velasco, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Ó, então o pessoal pode dar um print aí. Vamos dar um sorriso nos 3 segundos? Vamos lá. Pronto, dê um print aí, marque lá nos seus stories, marque a gente, nós vamos repostar e incentive mais pessoas a assistir essa live. Vai estar no IGTV do Instagram do apóstolo Paulo Velasco. Isso aí, gente. Você que me segue aqui, que ainda não segue o pastor Mateus, corre lá, viu? Um dos maiores pregadores dessa nação está aqui na live com a gente hoje. Sou seu servo, isso sou eu. Poderosa, uma revelação poderosa. Que honra, meu querido. Torcendo para esse culto acabar logo para poder recebê-lo aqui em Campos, viu? Será uma alegria. Deus continue abençoando, semeando amor, o senhor, sua família. Obrigado por esse tempo em compartilhar tantas verdades preciosas conosco. Amém. Forte abraço. Deus abençoe toda a casa aí. Amém. Obrigado. Queridos, terminando aqui. Vai terminar agora, vai cair a live. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia de vocês, tá bom? Estamos juntos. Vai lá, compartilha lá, comenta. Vai ficar aqui no IGTV, comenta. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Até a próxima, gente.